Olá, nós vamos dar continuidade à filosofia medieval e dentro da filosofia medieval nós vamos estudar agora a escolástica. Só para a gente fazer um parâmetro e poder se recordar, a patrística que quando a gente estuda filosofia medieval a gente divide em patrística, né, que vem dos padres, tá? E agora a escolástica, tá? Bom, quando a gente fala da patrística, nós estamos falando de uma era, de um período pessimista, né? E nós estaríamos aqui na Terra para sofrer, já que nós por estarmos aqui na Terra herdando o pecado original, o pecado de Adão e Eva, então nós estaríamos fadados ao sofrimento. Então, quando a gente fala de patrística, nós estamos falando numa fase de sofrimento. Agora, essa nova fase que nós estamos entrando na filosofia medieval, a escolástica, é um renascimento do otimismo, ou seja, nós vamos numa direção contrária a que seria a patrística, tá? Desse viver humano e de se encantar com o mundo e com a natureza. Então nós estamos agora encantados com o que está à nossa volta, ou seja, nós não estaríamos vivendo no pessimismo, nós estaríamos vivendo a partir de agora dentro de um encantamento, ou seja, mudou a ótica. A escolástica seria algo mais alegre, algo mais vivo, tá? Bom, para a gente tentar entender a escolástica e de que forma ela foi idealizada, de que forma ela foi criada, tá? Ela vem da baixa, ela vai aparecer na Baixa Idade Média, né? Ali entre o século XII e o século XV, né? Ela vai estar surgindo entre o século XII e o século XV, e seria bom que historicamente você pudesse se situar entre o século XII e o século XV. Nós estamos vivendo nessa fase o renascimento comercial e urbano europeu, inclusive tem uma foto aqui do lado que vai ilustrar isso que estava se vivenciando dentro daquela época, tá bom? A formação de uma cidadezinha próximo de um castelo, né, cercada por uma muralha. Aliás, para você tentar entender essa cidadezinha cercada por uma muralha, seria bom a gente lembrar que hoje você estaria vendo isso, por exemplo, né, só para poder ilustrar para você, né, a cidade cercada por uma muralha, você estaria vendo isso hoje através dos condomínios fechados, tá? Então, nessa época, estaria se vivendo dessa forma, né? Uma cidadezinha do lado de um castelo, cercada por uma muralha, lembraria hoje a vida dentro de um condomínio, tá? Bom, ali dentro daquela cidadezinha está surgindo uma figura, o burguês. O burguês seria o comerciante. Então está surgindo ali naquele momento o burguês, ou seja, o comerciante. Vamos tentar entender o que aconteceu nessa fase. Entre o século XI, do século XI, desculpe, ao XIII, a gente vai ver aí o período das cruzadas. E nesse período das cruzadas, a gente vai ver os europeus indo lutar lá no Oriente. E ao ir para o Oriente, eles vão tomar contato com produtos, né, que vão ser produtos novos e que eles vão querer trazer aqui para a Europa, tá? Então eles vão lutar nas cruzadas, lutando nas cruzadas eles conhecem produtos novos e esses produtos novos vão ser trazidos e vão começar a ser comercializados, e isso vai ser uma das grandes alavancas do comércio. Nós estamos falando da alavancagem de um comércio a partir de agora. Então o europeu conhece, a partir desse momento, especiarias como o cravo, a canela, a pimenta, tá? Especiarias aí nessa área de alimentação, o linho, né, no caso de tecido, a seda, tá? A porcelana. Então, eles estão tomando contato com esses produtos, trazendo esses produtos, tá? E, obviamente, a gente vai perceber uma mudança de padrão da sociedade, uma mudança de padrão de comportamento da sociedade. Para a gente entender melhor isso, eu até coloquei aqui para você olhar, bater o olho e conseguir criar uma linha de raciocínio que Marx explica explica a mudança na economia, explica que mudança na economia muda a política, né? Lembra? Então, a superestrutura e a infraestrutura que Marx debate. Então, quando você tem uma mudança na economia,
automaticamente você tem uma mudança na política. Então, por exemplo, eles estão trazendo esses produtos, eles estão trazendo, por exemplo, eu não citei, mas vou citar agora o caso da porcelana. Então, antes não se conhecia a porcelana, antes você tinha essas canecas de louça. Agora nós estamos falando da porcelana, que é mais leve, que é mais bonita, né, que tem uma pintura mais sofisticada, tá? Então, ao tomar contato com esses produtos e esses produtos estarem sendo trazidos e estarem sendo vendidos, surge o burguês e o burguês começa a ganhar, o burguês ele vai começar a ganhar espaço e vai ganhar notoriedade. Então, nós estamos vendo o nascimento da burguesia, né? E aí, os primeiros passos do que nós vamos chamar depois de capitalismo, tá? A igreja, né? A igreja está vivendo esse momento, a igreja está vendo essa transformação que Marx está falando, né? Na mudança aí da infraestrutura, né? Tá certo? Então nós estamos vendo a mudança da infraestrutura e obviamente essa mudança da infraestrutura vai mudar a parte da superestrutura. Então uma está ligada à outra. Então a igreja quer que o burguês que está criando essa riqueza divida essa riqueza. Carlinho, como que o burguês vai fazer a divisão dessa riqueza e de uma forma assim, de uma forma que seja de livre e espontânea vontade? Por exemplo, tipo dízimo, que eu coloquei aqui como último item, tipo dízimo. Então você vai ter que fazer o convencimento dessa sociedade que está surgindo a partir de agora. E a igreja está fazendo uma adaptação dessa sociedade que está surgindo aqui agora. Entenda que nem todos vão estar adequados a essa sociedade que está surgindo a partir de agora. Você vai ter as ordens religiosas que pregam a pobreza e que são contrários a tudo isso, como por exemplo os franciscanos, que foi fundada por São Francisco de Assis, tá? Ela vem, né, essa fundação religiosa, ela é criada como uma reação contra o desejo de riquezas. Então entenda, não é todos que dentro da igreja estão pensando a mesma coisa, tá? Outra coisa, você tem as ordens mendicantes, né? Por exemplo, os dominicanos, fundadas por São Domingos, tá? Que tem a intenção de destruir as heresias, ou seja, as falsidades. Então você tem ordens que estão ligadas à pobreza. Então entenda, e isso vem até hoje, você tem grupos dentro da igreja que pensam diferentes e que seguem caminhos diferentes. Até hoje tem isso aí. Bom, onde vão poder ser difundidas essas ideias? Essas ideias vão ser difundidas dentro das universidades que passarão a ser conduzidas pela igreja. A igreja vai começar a conduzir o sistema educacional. Carlinhos, mas igrejas conduzindo o sistema educacional, como isso? Gente, isso existe até hoje, né? Se você pegar, por exemplo, até hoje nós temos colégios que são colégios ligados a ordens religiosas, tanto colégios de ensino fundamental, ensino médio, como universidades que são ligadas a instituições religiosas. Então, dentro dessas instituições religiosas surgem as universidades, tá? E essas universidades vão transmitir essa nova ideologia cristã, tá? Que vai estar encaixada com a escolástica. Então surgem as primeiras universidades em Salerno, em Paris, em Bolonha, em Oxford, em Cambridge, tá certo? Em Toulouse, a de Salamanca. Então, e aí dentro dessas universidades que estão ali dentro da Europa, tá? Vem essa filosofia da escolástica, tá? O Vaticano, inclusive, ele vai adotar a escolástica. Aqui do lado, vocês estão vendo como seria, no início dessa minha explicação, como seria uma sala de aula. Você está olhando aí que existem pessoas que ficam rodando na sala, fiscalizando a sala, e você está vendo ali o professor sentado com o livro, que meio que está lembrando esse modelo de aula que nós estamos dando agora, porque esse modelo de aula que nós estamos dando agora é um modelo onde a gente fica sentado. Então a gente vai ver aí, tá certo? A entrada dessa nova filosofia
que seria a escolástica, que vai querer aí, tá? Que a burguesia, tá certo? De uma certa forma, faça a divisão das suas riquezas, tudo bem? Então a gente vai ver isso surgindo, tá? Como que a gente vai ver isso acontecer com a força da igreja? Bom, a igreja vai criar as universidades. E lá ela vai formar os seus profissionais, tá? Esses profissionais que estão sendo formados dentro da igreja, eles vão ter na sua formação uma doutrina católica. Essa doutrina católica estaria ligada à sua educação. Então a ideia de cara é você, por exemplo, estar formando profissionais que sejam, por exemplo, mais generosos. Então, se alguém chega e precisa de algum tipo de tratamento ou atendimento, você que teve uma formação cristã vai estar fazendo o quê? Vai estar fazendo um atendimento mais humanizado. Então, primeiro o humano e depois o financeiro, tá? Então, a igreja ela não está concordando com esse capitalismo desse jeito e está indo por essa linha. Então, ela não está concordando com esse capitalismo financeiro e está indo por uma outra linha. Só para a gente pegar. A patrística, nesse momento, vai dizer que a dúvida é inimiga da fé. A escolástica vai num caminho contrário. Ela vai dizer agora que a dúvida ela é a base de investigação. Então, primeiro, a patrística diria que a dúvida é inimiga da fé. E agora ela está dizendo que ela é a base da investigação. Então, ela vai dizer o seguinte: olha, é bom que você tenha dúvida para levantar a investigação, tá certo? Bom, qual é um dos princípios desta ideia, tá? O princípio dessa ideia é que na teologia escolástica eles vão reunir a concepção racional aristotélica, né? A teologia da fé. Ou seja, a dúvida, deixa eu baixar aqui, pessoal, a dúvida é a base da investigação. E eles vão usar isso dentro das universidades, tá? Eles vão usar isso dentro das universidades. E vai surgir uma coisa que a gente até acha que é uma novidade, mas não é novidade nenhuma, tá? Que é o método da disputa usado pela escolástica. Então é o seguinte, você está lá na sala de aula, uma tese deveria ser apresentada, e essa tese ela deveria ser defendida por um grupo e refutada por um outro grupo. Só que ao invés de você, para fazer essa discussão, você poderia usar os seus conhecimentos, o seu achismo? Não. Você vai fazer essa discussão baseada em sábios como Aristóteles, Platão, tá? Sábios da Igreja Católica, como é o caso de São Tomás. Então você vai usar Santo Agostinho, desculpe. Você vai usar destes sábios para você poder fazer essa discussão, tá certo? É o chamado princípio da autoridade, tá? Que você vai ver aí praticado por Bernardo de Chartres, tá certo? Hoje todo mundo tem uma opinião. Eles queriam que você tivesse a formação de uma opinião, mas essa opinião baseada em acadêmicos ilustres, como Aristóteles, como Santo Agostinho, né, tá certo? Ou extraídos do próprio texto bíblico. Então você criaria isso. Hoje, isso que o pessoal traz como uma novidade, na verdade, já era usado há muitos e muitos anos atrás. Nós estamos falando de um negócio que já vem com uma idade de 1000 anos, isso aí. Então, nós estamos falando numa fé que trabalha com a racionalidade, tá? Uma fé racional que vai usar argumentos para ter a sua resposta, tá? Bom, pessoal, outra história bonitinha é a de um cara chamado Pedro Abelardo, é um monge católico. Bom, esse cara é o seguinte, esse cara ele era formado, né? Ele tinha uma formação em filosofia, e aí um padre chamou ele para dar aula para a sua sobrinha. Quando ele estava dando aula para a sobrinha desse padre, ele viveu um romance com ela. Ele teve um romance, desculpe, a gente escrevi né? Desculpe, teve um romance com Heloísa de Argentiu, tá? Que por sinal depois vai virar freira.
Então, este jovem filósofo, ele é chamado para dar aula para Heloísa, por um padre. Dando aula para Heloísa, eles acabam se conhecendo, eles acabam se envolvendo, né? Eles acabam se apaixonando, e aí vai acontecer uma fatalidade, uma tragédia com o Pedro Abelardo, tá? O Pedro Abelardo vai ser descoberto, e ele vai ser... há um dilema aí, quem mandou fazer isso? Há uma discussão enorme, né? Dizem que foi a família, dizem que foi o padre, assim. Mas ele foi castrado. Ele foi castrado, tá? E castrado, ele acabou entrando para a vida religiosa. O mais engraçado é que ela também entrou para a vida religiosa. Ambos entraram para a vida religiosa, tá? Bom, e qual é a discussão que ele vai fazer? Você sabe que quando a gente pega, né, para discutir a questão de gênero, né, nós temos o gênero masculino, macho e fêmea, e macho e fêmea é gênero que a gente está acostumado até a ouvir. Mas quando a gente ouve isso para seres humanos existe essa questão macho-fêmea ou são humanos? Nós humanos podemos fazer essa discussão? Bom, você sabe que essa discussão ela voltou à tona agora, né? Por causa da ideologia de gênero, tá aí, né, à tona. Mas ele defendeu que a dúvida é uma questão fundamental para o método filosófico. Então, nós temos que ter aí a dúvida, tá? Então, existe uma dúvida, e ele já levantava essa dúvida. Ser humano ou realmente uma descrição de gênero que se encaixa macho e se encaixa fêmea? Então ele levanta isso. Para ele, para o nosso querido Pedro, tá? A filosofia não anula o discurso teológico, mas torna ele mais acessível. Olha que bacana. Para ele, a razão é indispensável para a inteligência, mas não para a compreensão das verdades cristãs. Então, a razão é indispensável para a inteligência, mas não para a compreensão das verdades cristãs. Tudo bem? Então, gente que está aí pensando a fé de uma maneira racional a partir de agora. E o grande ícone dessa discussão, o grande centro dessa discussão é São Tomás de Aquino, tá? Ele é o grande ícone. Ele produziu uma obra chamada Suma Teológica, tá certo? E ele dizia o seguinte, que mesmo na religião, a razão deve se sobrepor à fé. E Deus, para ele, é um ser racional. Então você está percebendo que na escolástica nós estamos discutindo a racionalidade da fé. Tá certo? A racionalidade da fé. Então, Carlinhos, me mostra isso um pouco melhor. Eu coloquei aqui essa ideia para você entender. Pense Deus. Deus é um ser poderoso e criou o mundo em 6 dias. Ele vai tentar dar a racionalidade da fé. E criou o mundo em 6 dias, mas parou para o seu descanso no 7º dia. Dúvida. Deus não é um ser onipotente, onipotente, onipresente. Deus não é magnífico? Dúvida. Deus precisa descansar? Não. Então, por que Deus descansa? Ele descansa, tá? Para ensinar o homem que é necessário parar. Então, é necessário você parar no domingo. Eu estou te dando uma lição. Então, ele olha para essa parte do texto bíblico e diz assim, ó, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Aonde está a racionalidade dessa parte? É você olhar que Deus não precisava parar. Deus é um ser que não se cansa, mas ele parou para nos ensinar que nós humanos precisamos parar. Olha o uso da racionalidade. Eu acho essa parte aqui, que eu estou explicando para vocês, uma das partes mais incríveis da teologia escolástica. Realmente ela é incrível. Acho que vocês concordam que ela é, que ela é incrível mesmo. Tudo bem, gente? Bom, São Tomás de Aquino
legitima o conhecimento do mundo sensível ou do nosso mundo real, pois são as obras de Deus, então é importante que a gente conheça esse mundo, entenda esse mundo, estude esse mundo, lembrando que isso é uma obra divina, tudo bem? Defender o livre-arbítrio, e aqui um dos pontos mais importantes, tá certo? E um dos pontos que vai conquistar a burguesia. É aqui que ele tem o pulo do gato para conquistar o burguês, tá certo? Aquela classe econômica que surgia ali e aquele pau que eu acabei de explicar para vocês, aonde a igreja tinha um senão com a burguesia que estava surgindo, tá? Não concordava com o capitalismo, começou a pensar na questão do dízimo, pegar esse dízimo. Por onde que ele pega esse cara que queria que a ideologia fosse passada para outros, que seria a ideologia cristã, é esse mix que é o cristianismo do que a gente foi falando aqui até agora. São Tomás de Aquino defendeu o livre-arbítrio, onde não herdamos o pecado original, tá certo? Nós não herdamos nada, nós não temos essa herança. Mas que a igreja te ensina, através das suas atitudes, a ir para o céu. Isso é uma forma racional. Então, está aqui o principal ponto de São Tomás de Aquino, da sua obra e da escolástica. Tudo bem? Gente, eu vou parando por aqui. Obrigado, valeu. A gente se vê no próximo assunto.